Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula do dia 29 de julho, quarta-feira. Hoje eu vou pedir para que vocês peguem a apostila de história. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre religiosidade. Vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês na página 157, que eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Vamos lá. Na página 157 diz assim, ampliação dos saberes, hora do texto. Egípcios, gregos e povos da Mesopotâmia, no geral, eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, mas nessas regiões também viveram povos que cultuavam apenas um deus. Vamos agora conhecer essas religiões. Então, vocês já viram ali o que é politeísta. Acreditavam em vários deuses, né? Então, vamos lá. Falando em religiosidade, agora nós vamos trabalhar a diferença em politeísta e monoteísta. Então, vamos lá. Diferentemente do politeísmo, em que se atribui cada fenômeno da natureza e até mesmo da atividade humana à responsabilidade de seres divinos, no monoteísmo acredita-se em um único Deus, singular, responsável pela criação de todas as coisas no universo. No Oriente Médio, surgiram as três principais religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ou seja, nessas religiões acreditavam-se apenas em um Deus. Meu dedo está cortado. Depois vem assim, Vamos fazer um breve comentário aqui sobre o judaísmo. Então acompanhem aí. Com cerca de 4.000 anos, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga da história. Seu livro sagrado é a Torá, que fora revelada pelo próprio Deus, e as sinagogas são o local onde os judeus se reúnem para orações e estudos. Como a gente, né? Mas aqui, cada religião tem o seu lugar, tem igreja, tem pessoas que fazem cultos em casa, dependendo da situação. Tem os templos, isso tudo depende da religião que se segue. A prática religiosa se desenvolveu na civilização hebraica, na Mesopotâmia. A princípio, os hebreus eram um pequeno grupo de pastores nômades, dividido em tribos, que recebe mais tarde a denominação de judeu. Conduzidos pelo seu patriarca Abraão, os hebreus migraram da cidade Ur, na Mesopotâmia, no Iraque, à procura de água e melhores pastagens, tá? Aí vocês têm a foto aí do Torá, tá bom? Que olha que livro estranho, né? Engraçado, diferente dos livros que nós temos hoje, né? O formato dele, inclusive. Vamos para a página 157, diz assim, 158... Observe o mapa ao lado. Nele estão representados os caminhos percorridos pelos hebreus. Veja que, conforme relatos bíblicos, eles atravessaram o rio Eufrates e não permaneceram na cidade de Ará. Isso porque seu líder Abraão recebera uma ordem de Deus para guiar o seu povo até uma aldeia chamada Canaã, atual Palestina, também conhecida como a Terra Prometida. Então, aí vocês têm um mapa que mostra todo o caminho deles aí até chegar em Canaã. Pois diz assim, ainda na página 158. Nessa região, os hebreus tornaram-se agricultores, mas diferentemente dos egípcios, não tinham um grande rio do qual pudessem aproveitar as águas para o plantio. As chuvas eram muito raras e o rio Jordão não era suficiente para mantê-los. Já pensou você viver com escassez de água? Os hebreus partiram para o Egito porque em suas terras houve um longo período de seca e lá foram escravizados por 400 anos pelos faraós. Já imaginaram um povo e seus descendentes, claro, serem escravizados por 400 anos? Então eu, meus filhos, meus netos, todo mundo. Segundo a Bíblia, o profeta Moisés liderou seu povo de volta para a terra prometida durante 40 anos. Seguindo a ordem de Deus, Moisés estendeu a sua mão sobre o Mar Vermelho. Então as águas se dividiram em duas partes para a travessia dos hebreus, conforme a imagem seguinte ilustra. Já teve até uma novela, né, na Record, que falava sobre isso, né?
e que eu assisti, foi muito boa. Ó, após a morte de Moisés, coube ao seu sucessor Josué conduzir os hebreus ao destino esperado. Mesmo apoderando-se de uma parte da Palestina, eles foram dominados por vários povos. Depois de enfrentarem os romanos, dispersaram-se pelo mundo, mas permaneceram fiéis aos seus hábitos e tradições. E também a sua crença, que fala Moisés, né? Cenas do filme Os 10 Mandamentos. Aqui, ó. Né? Eu não fui assistir no cinema, mas quem foi disse que foi bem forte, bem impactante, assim, né? Eu gostaria de ter ido, mas eu assisti Os 10 Mandamentos, mas lá na novela, na Record. Agora nós vamos falar na página 159 do cristianismo. Ó. A origem do cristianismo está na crença dos cristãos na vinda de um Messias prometido por Deus para salvar a humanidade. Assim, segundo a visão cristã, esse Messias foi Jesus Cristo, que nasceu em Belém e durante sua vida pregou a igualdade entre todos os homens. Isso se perdura até hoje nas igrejas, né? Cada um a seu modo, mas acreditando dessa forma. Nessa época, a Palestina estava sob o domínio romano e como os seguidores de Jesus Cristo não prestavam culto aos seus governantes e não aceitavam as várias divindades religiosas romanas, foram duramente perseguidos e muitos foram mortos. Porque aqui, esses romanos, eles acreditavam em vários deuses, né? Para eles era um absurdo, né? Bom, Jesus Cristo foi considerado o traidor dos romanos e condenado à morte. O cristianismo é a religião que mais possui seguidores no mundo atualmente. O seu livro sagrado é a Bíblia, que a maioria das pessoas conhecem, e os cultos e orações são realizados nas igrejas, né? Na igreja católica, né? Vamos lá. Também tem vários, a igreja católica, tem a igreja evangélica, tem a igreja metodista, tem várias igrejas, né? Que usam, né, a palavra de Deus, no caso aqui, como é chamada a Bíblia, tá? Depois vamos falar sobre o islamismo. Os seguidores do islamismo acreditam em Alá, que é uma forma de chamar Deus na linguagem deles, na linguagem árabe, no caso. Essa religião teve início no século VII, por volta do ano 610, quando o profeta Maomé, atendendo a um chamado do anjo Gabriel, anunciou as bases de uma nova religião para unificar o povo da Arábia. Página 160. Já pensou que bonito você receber uma mensagem de um anjo? Bonito, hein? Página 160. Assim, Maomé tornou-se o profeta de Alá e passou a pregar os preceitos religiosos deste Deus. Leia os 5 principais abaixo. Então, vamos lá. Primeiro diz assim: afirmar que Alá é o único Deus e que Maomé é seu profeta. Então, é os mandamentos, ó. Fazer 5 orações diárias em direção à cidade sagrada de Meca. Dar aos necessitados parte de sua riqueza. Jejuar no mês de Ramadã por 30 dias, visitar a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, ao menos uma vez na vida. O templo gigantesco Meca, lembra que nós já vimos em outra passagem aqui na disciplina de história? Vocês têm aí o Maomé e o Ancorão. Aqui estavam esses mandamentos que nós acabamos de ler, tá? O Maomé e o Ancorão aqui. As bases da religião islâmica estão no livro sagrado Ancorão, que é escrito em árabe, língua a ser utilizada por seus seguidores em suas orações. As mesquitas são os templos onde se realizam as orações islâmicas retiradas do Alcorão. Comparando diferentes tipos de religiões e crenças, é possível afirmar que a religiosidade desenvolve um papel importante no modo de vida de uma sociedade. Ela tem a função de agente transformador. Isso é verdade, né, gente? A gente tem que buscar se aproximar de alguma coisa que traga um bem para a nossa vida, não é? Que nos edifique, nos faça ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, né? Com tanta diversidade e inúmeras informações provenientes de todos os lugares do mundo, a religião ou as diferentes crenças servem como um código moral de seus seguidores. Depois vamos falar sobre o budismo na página 161. Que diz assim, olha, tem a foto de Buda aí, né, com a mãozinha assim, né? Ó. O budismo é uma religião e filosofia orientais, fundada por Siddhartha Gautama, o Buda no século VI a.C.
Siddhartha era um jovem de realeza local. A região onde foi fundado o budismo pertence hoje ao Nepal. Que abriu mão de... foi fundado... era um jovem da realeza local que abriu mão de toda a riqueza e da vida mundana para viver com os monges e buscar a iluminação. Depois de encontrar o caminho, ele passou a proferir sua palavra para os outros monges que tornaram-se seus discípulos. Entre os primeiros ensinamentos de Buda estão as 4 verdades nobres, ou 4 verdades sagradas, que têm como objetivo libertar o ser humano da dor. Interessante também, né? A filosofia budista acredita que o caminho para a libertação está na consciência que pode ser alcançada por práticas e crenças espirituais como a meditação e a yoga, ou o yoga, né? É uma das maiores religiões do mundo, com milhares de praticantes. No entanto, o budismo é não teísta, ou seja, não possui um Deus central, eterno e existente por si só. Buda não se acreditava uma divindade que devesse ser adorada, e sim um guia espiritual com seguidores de suas crenças e práticas. Então, para ele não havia necessidade de toda essa adoração, né? Bastava apenas, não é, ser colocado em prática aquilo que ensinava, né? Segundo o ensinamento budista, todos os seres possuem encarnações e reencarnações, inclusive os animais e plantas. Por isso, acredita-se que o indivíduo deve ser bom a todos os seres, já que em outra vida pode-se experienciar aquela forma. Interessante, já pensou? Hoje eu sou eu, professora Adriana. Já pensou se realmente existe uma outra vida? Não é se é que existe, porque nunca ninguém falou nada, né? Eu poderia ser um girassol. Que tal? Ó, a flor de lótus é um dos símbolos do budismo que significa pureza espiritual e é associada ao aparecimento de Buda. É linda a flor, né? Ela é enorme, na verdade, né? Que não dá pra ter noção, mas ela é grandona e é muito bonita. Vamos lá. Depois, na página 162, diz assim, ó. Vou ler o último pedacinho e já vou explicar o que vocês farão pra mim. Página 162 diz assim. Outro símbolo popular do budismo é a imagem do Buda gordo em cima de moedas. Para indicar prosperidade, a imagem não corresponde à figura de Siddhartha, mesmo porque ele não era gordo. Acredita-se que tenha sido um dos monges discípulos de Buda que acabou por ter sua figura associada à abundância, à fartura, né? Budismo e hinduísmo. O hinduísmo é a filosofia religiosa mais antiga e o budismo tem suas raízes nessa filosofia. Essas duas religiões compartilham 4 principais semelhanças. Acreditam na reencarnação, numa nova vida, né? Usam a meditação como uma das maneiras de alcançar o despertar espiritual. Praticam o não apego, ou seja, tentam viver espiritualmente evitando o apego ao mundo material, ou seja, eles não ligam para nada. E na iluminação, o que significa isso? Conseguir por meio da reencarnação a purificação da alma, ou a edificação da alma também. Interessante a religião, né? Se nós formos pensar, religião é uma coisa particular, cada um tem a sua, cada um tem a sua crença e cada um vive a sua religião da sua forma, né? E ela deve ser respeitada porque é uma escolha pessoal, né? Então depois diz assim, diálogo com o texto. Vou explicar a lição de hoje para vocês, tá? Então nesse diálogo com o texto diz assim, ó, 1. Qual a diferença entre o monoteísmo e o politeísmo? Vocês vão ver essa questão lá na página 157, tá? Lá no balãozinho fala o que é politeísmo ou politeísta, e embaixo fala o que é um monoteísmo ou monoteísta, tanto faz. Então, você vai colocar lá, monoteísmo, o que é? É culto a uma única divindade, ou acredita-se só em um Deus. Politeísmo, eles acreditam em diversos deuses. Tá ótimo. Depois a questão 2 diz assim, escreva o nome do livro sagrado pertencente a cada uma das religiões monoteístas seguintes. Então tá lá, o cristianismo é a Bíblia, né? Tem até lá atrás a foto. O judaísmo é aquele livro bonito chamado Torá. Eu falei que ele tem, né, 2 negocinhos do lado.
E o islamismo é o Alcorão. Vocês vão também poder observar essas colocações nessas páginas de estudo que nós fizemos hoje. A questão 3. Pinte os quadros pertencentes a cada uma das religiões estudadas de acordo com a legenda. Tá? Então, amarelo, judaísmo, vermelho, cristianismo e o último, islamismo. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo. O judaísmo de amarelo, você vai pintar sinagoga, Torá, Mesopotâmia. Hebreus, você vai pintar metade de amarelo e metade de vermelho, porque também tem uma parte, e assim acontece com Moisés, metade de amarelo, metade de vermelho. Cristianismo, você vai pintar um pedaço de Jerusalém, de amarelo, um pedacinho também, você vai ter que dividir os 3 quadradinhos ali. Bíblia, Igreja, Jesus Cristo e um pedacinho dos Hebreus de Moisés de vermelho. E o islamismo você vai pintar Alá, Meca e Alcorão. Ok, pessoal? Essa daqui é uma atividade complicadinha, tá? Vamos tentar fazer, ok, pessoal? E a gente vê depois, tá? E a última, a questão 4, diz assim, escolha e pesquise uma cerimônia ou celebração realizada em sua religião. Registre as informações no espaço abaixo. Aqui eu vou fazer de forma diferente, tá? Eu não vou pedir para você pesquisar, nada disso. Quero que você coloque aqui qual a sua religião e o que você acha de importante nela. Ou qual das religiões você achou interessante nessa aula e o porquê. Tá? Não há necessidade de você fazer pesquisa. Quero que você faça de acordo com o que nós vimos hoje aqui, de acordo com a sua religião. Você pode colocar, por exemplo, eu sou católica e acredito na igreja assim, nananana. Eu sou evangélica, eu gosto de ir à minha igreja nos cultos religiosos por causa disso aqui. Eu sou espírita porque eu acredito, Não tenho religião porque não acredito, Então, aqui é uma resposta pessoal. Ok, crianças? Então, aqui não tem uma resposta certa. É a sua opinião e eu vou respeitar a sua opinião, ok? Então, tá. Essa daqui, ao contrário, ela tá ao contrário, né? Então, isso que tá aqui pra vocês é aqui e isso que tá aqui é aqui, tá? Então, pessoal, por hoje a nossa aula de história é só. Se dedica aí nas suas atividades, ok? Beijo pra vocês. Até a próxima aula.